A frustração é algo que acompanha a vida de um lutador, de alguém que treina o jiu-jitsu, por diversas razões. Às vezes a frustração é porque você está se lesionando muito. Às vezes a frustração é porque você começou agora e você não se sente aceito pelo grupo. Ou você teve um nível de progresso e você entrou num platô. Talvez a principal é que você sente que o jiu-jitsu não é para você. Porque é difícil de aprender a arte marcial. Para tudo isso tem solução. Para tudo isso tem solução. Mas o foco desse vídeo é falar sobre esses momentos em que você sente que você não tem progresso, você não aprende direito. Perfeito? Para alguém que sofre muita lesão, volte para o seu treino. Veja se você está treinando com muita rigidez, muita tensão. Se você está com alguma fraqueza em algum canto. Se você tem treinado mobilidade. Tudo isso é importante. Existe uma solução. Por isso que eu falo que o jiu-jitsu ele não se resume a uma competência, a uma só valência. Olha lá, ó, a linda. Essa aqui é a minha sobrinha me chamando. Não se resume a só uma só valência. Então isso é fruto tanto de um desespero, de uma falta de inteligência emocional às vezes, como também fruto de uma falta de inteligência na hora da luta, como também inteligência física, com outras competências como exemplo, mobilidade, fortalecimento de algumas estruturas. Tá? Mas não é exatamente sobre isso que eu vou falar no vídeo. A outra coisa é você conseguir se pertencer ao grupo, se sentir aceito, familiarizado com o ambiente. Às vezes você não sente isso. Isso afasta o cara que inicia também. Principalmente naquele intervalo ali de 90 dias. O cara que inicia, às vezes, ele tá nesse processo, puta, cara, eu não tô muito bem aceito. E você tem que entender que existe um grupo formado antes de você entrar. Alguns vão te aceitar muito rápido, outros não. Mas isso é do ser humano, cara. Crianças são assim. Se você pega um grupo de crianças e tenta entrar nesse grupo, vai ser muito difícil, rápido. As pessoas têm que te aceitar, as pessoas têm que entender que existe ali em você, talvez, um potencial não só para agregar, mas existe coerência com o grupo. E você não tem que se fazer para ser aceito, não. Mas você pode desenvolver uma certa aptidão social para interagir com diferentes grupos, sendo você, mantendo-se no limite, cara, da preservação da tua própria personalidade, da tua própria essência. Bacana? Ou mete o pé da academia, que eu não acho que é a melhor resolução, se for isso, porque muita gente, muitos caras que começam, mas eu não sou bem aceito, irmão. Pelo amor de Deus, você é homem, cara. E eu tô falando porque a maioria do público que eu converso é homem. Então para de ser chororô, né? Cria coragem, irmão. Seja valente. Esse é o aspecto mais... É o aspecto que deve governar o homem. Não sucumbir ao medo, ao chororô, à vergonha que seja. Perfeito? E aí o terceiro ponto, que é o foco, o cerne desse vídeo, o fulcro desse vídeo, é o efeito platô e a dificuldade de aprendizado. Cara, vamos lá. Eu tô aqui no sítio do meu sogro e aqui, pô, ambiente lindo, né? Se vocês olharem, dá pra você ver que tem muito verde aqui, né? Ali atrás tem um tanque de pesca, aqui tem a casa dele, que ele mesmo construiu, cara. Aqui tem um galinheiro, porco, tem tudo. Tô com a minha família aqui. E por que eu vim aqui? Primeiro, porque eu gosto, e segundo, porque eu precisava descansar. Hoje, nessas últimas semanas, na verdade, eu tenho enfrentado uma certa dificuldade de ser criativo. E eu preciso ser criativo para trazer conteúdos para vocês. Ter ideias, desenvolver raciocínio, progredir no meu raciocínio para melhorar o ensino, o aprendizado de vocês, para agregar mais coisas. Isso foi uma dificuldade minha. E eu falei, cara, mas eu tô com a cabeça muito nisso, eu não tô conseguindo achar soluções. O que eu preciso? Descansar. Eu sei porque eu já me conheço bem nesse sentido. Outra vez na minha vida, cara, eu me lembro que eu estava no Cícero, era final de ano, e eu tinha lesionado o joelho, então precisei ficar umas 3 semanas fora. Logo que eu voltei, eu me senti extremamente melhor treinando, e parece que tudo aquilo que eu aprendi que não estava saindo, começou a sair. Saca? Cara, eu estava apanhando para alguns caras, voltei batendo. Voltei ganhando. Né? Eu estava cansando muito mais rápido, voltei com gás, com força. Porque eu precisava de descanso. E eu só não tinha entendido isso. E naquele momento, de algum jeito, perder, cair o rendimento, me desanimou. Mas como eu era atleta, eu não podia parar, então continuei. E o desânimo, ele precede muitas vezes a desistência. E a desistência não é a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Não faça isso para você. Permaneça no processo. Permaneça no processo, cara. Mas, se for necessário, descanse. Tire 1, 2 semanas e você vai ver, às vezes, que o efeito platô que você está vivendo, ele já resolve, você já consegue ter um progresso. Isso eu já vi diversas vezes, tanto comigo quanto a pessoas na minha volta. Bacana?
A outra coisa que talvez você possa fazer, e aí eu acho que é o ponto nevrálgico da nossa conversa aqui, é encontrar uma forma de estudar jiu-jitsu sem aquilo ser um peso para você. Porque no começo, cara, você vive um certo progresso natural das coisas. Logo depois você vai ter alguns outros desafios. Porque as posições que você aprendeu na academia já não funcionam tanto, as pessoas já se habituaram a ela, você tem dificuldade em anexar outras posições ao seu repertório. Tudo isso vai acontecer. Por quê, cara? Porque nós viemos de uma metodologia de ensino que foca exclusivamente em ensinar técnicas. Isso vocês já estão cansados de ouvir no meu vídeo e eu não vou falar exatamente sobre isso. Mas qual que é a solução? São fundamentos, Gabriel? São fundamentos. Mas se eu simplesmente falar de fundamentos e não associá-los, vai ser muito difícil para você. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, quando a gente está pensando no início do jiu-jitsu principalmente, é aprender o jiu-jitsu através de uma ideia de progresso, de rota. Eu mato as defesas do oponente, os ataques do oponente, depois as defesas, depois eu ataco. Mas além disso, eu preciso de uma rota mesmo. Tanto que no meu curso Guarda Blindada, cara, existe uma rota. Ela não é uma posição, é uma rota. Então se conectam conceitos de forma progressiva para que você consiga visualizar, então é tudo isso, é como se você estivesse fazendo um caminho. Quando você vai aprender, por exemplo, física, quando você vai aprender matemática, você não vai do básico. Você não vai do polinômio, você não vai dos domínios para depois aprender uma equação de segundo grau, que seja. Você não vai aprender, por exemplo, gravitação universal, né, de primeira, né, na física. Você não vai aprender movimento angular de primeira na física. Você vai aprender outros conceitos básicos. É exatamente sobre esse percurso que aumenta a dificuldade, né, que vai numa ideia de progressão, que você tem que aprender. Como é que começa o jiu-jitsu? É de pé? O que eu posso fazer? Posso quedar e posso chamar. Quando a gente está falando de resolver a questão da guarda, quais conceitos eu posso fazer de forma progressiva desde o momento que a luta começa até o final dela? Como é que eu posso desenhar esse trajeto com possibilidades que se associem e de forma conceitual, apoiando em fundamentos? Porque tudo isso é o cerne, é o fulcro do negócio. Fundamento é a regra né? Então se eu pego aqui, sei lá, deixa eu pegar uma coisa aqui, igual a gravidade, né? O corpo só entra em queda livre se tiver gravidade, perfeito? Você só vai raspar se você atender os fundamentos da raspagem. Simples. Então existem regras por trás do jiu-jitsu, regras biomecânicas, físicas, que vão dar o pano de fundo, alicerçar todo o ensino, o aprendizado. Se você está com dificuldade, se você acha que você está com dificuldade e o jiu-jitsu não é para você, talvez a forma que você resolve isso não é, talvez não, com certeza, não é parando a parada, é continuando, mas com princípios, cara, com rotas, com uma visão sistêmica do negócio. E para isso você vai ter que estudar. Eu não estou falando para você sentar a bunda na cadeira e ficar estudando igual um teórico que seja, um acadêmico, não. Mas você vai ter que olhar para certas coisas, às vezes no YouTube, às vezes em cursos que seja, tá? Principalmente mais voltado aos fundamentos e não simplesmente a posições, né? Então, aos fundamentos aplicados. Então, são sistemas que a gente chama, né? Sistemas de luta. Então, quais são os sistemas de retenção e como isso funciona em progresso, sabe? Começo dessa parte, depois eu vou para essa, depois eu vou para essa, depois eu vou para essa. Isso tudo se integra num caminho, numa rota, e você tem visualização das coisas. Porque a cada passo que o seu adversário dá, você sabe como resolver aquele problema. E não só por decorar posicionamento de cada coisa. Não. Porque isso não é a questão. Mas porque você sabe exatamente quais forças você precisa aplicar. Você não precisa ficar decorando onde vai pé, onde vai mão, você precisa ter um grande repertório motor para fazer um negócio. Não. Bacana? Perfeito. Dito isso, onde é que você vai aprender essas coisas, cara? Você vai aprender no YouTube, você vai aprender em cursos que nem eu falei. Mas no Brasil é muito difícil, porque talvez a sua solução seja, na minha academia eu não tenho isso, como é que eu faço agora? Vou ter que sair de academia? No Brasil, cara, a cultura do brasileiro é muito pobre nesse sentido. Do jiu-jitsu. A gente aprende muito por posições, por scripts. E aqui não funciona bem assim. Não tem que funcionar assim, na verdade. A gente precisa mudar isso, senão você vai ficar num eterno platô muitas vezes. Você vai ficar num jiu-jitsu muito restrito, com dificuldade de assimilação técnica em diversos aspectos. Agora vai para os Estados Unidos, vamos pegar algo similar. Eu estava vendo o CDI, né? O evento aí que está rolando, do Craig Jones, que ele faz, né?
E, cara, perceba como é a performance da galera dos Estados Unidos, cara, dos americanos. Cara, é muito superior, tá sendo muito superior aos brasileiros, cara. Ainda que o brasileiro possa ganhar, mas a curva de desenvolvimento desses caras é muito superior. Você percebe que o desenvolvimento técnico desses caras, a inteligência de luta, o QI de luta desses caras é superior. Eles sabem, mas isso tá meio que visceral. Por quê? Porque eles entenderam como treinar. É através, inclusive, de um estudo, não é parando em posição só, saca? É algo mais... Eles levam a sério o negócio. E já faz um tempo isso. E você agora começa a perceber que alguns caras, inclusive até depois quando eu comecei a falar disso, não estou falando que os caras me viram não, mas muitos gringos, eles que pensaram nesse formato de ensino muito por fundamentos e por rotas, cara. Muito mais do que nós que simplesmente nos reduzimos a posição, a 5, 6 posições, acúmulo de informação, ok? Dito isso, cara, aprenda por fundamentos, aprenda por sistemas, aprenda por rotas e não vai caçar uma posição que você não sabe fazer. Só. Porque isso vai reduzir o teu jiu-jitsu e você vai ficar frustrado. E toda vez que você fica frustrado, o desânimo aumenta e a chance de você desistir no processo é maior. Você precisa engajar no processo. A forma de você engajar é tendo clareza também das coisas. Com clareza você segue adiante com mais facilidade. E você consegue aprender, assimilar as coisas com facilidade. Perfeito? Por último, então busque isso. Ah, Gabriel, onde eu vou conseguir isso? Como eu falei, YouTube, cursos, que você vai, principalmente gringos, se você tiver grana. Ou, cara, se você quiser, e aí eu não tenho nenhum problema de falar isso, eu tenho hoje o curso aqui de retenção de guarda, que está R$ 57,90. Então você que começou, você está tomando pressão na guarda, os caras passam a sua guarda igual um maluco, você se sente meio inseguro em fazer guarda, cara, você precisa saber reter. E existe uma rota para isso, está no meu curso ali. Com toda certeza é o curso mais completo no Brasil, não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso, você pode olhar nos depoimentos no meu Instagram, você pode olhar aqui em comentários da galera falando muitas vezes no YouTube sobre os cursos e você pode começar por isso. Mas se você não quiser, você vai para o YouTube e procure lá, vai ter alguns fragmentos de algumas coisas e você vai começar a associar coisa ou outra. Bacana, é importante isso. Mas não aprenda por posição, aprenda por sistemas, aprenda por rotas, por uma visão geral do negócio, do progresso. Um caminho, desde o início até o final da luta, em certas circunstâncias. Desde o início, se você for pegar passagem, só passagem. Se você for pegar retenção, só retenção. Se você for pegar ataques de guarda, é só ataques de guarda. Bacana? Começa a aprender nesse sistema. Em que ordem? Saída e domínio de posições dominantes mesmo, retenção de guarda, ataques de guarda, passagem, depois quedas, depois finalizações e tudo isso depois você volta novamente, porque o jiu-jitsu ele sempre vai ter um desenvolvimento. Então você faz um ensino, cara, um aprendizado em espiral, sempre voltando depois para um ponto, né, inicial do tema. Você volta para ele. Então aqui a gente estava falando de fundamentos de retenção, aqui depois você vai voltar para o fundamento de retenção. Só que você vai passar por outras coisas depois. Entendeu? Por fim, cara, existe um período natural, e isso aqui é mais para te tranquilizar, para você maturar algo. Que a informação e o conhecimento têm uma distância. E a distância é o tempo de maturação, é a prática, é o desenvolvimento. Isso também pode estar gerando um platô, porque você tem ali, cara, um momento onde existe um novo desafio para você. E você precisa se maturar, dar o tempo para aquilo se desenvolver. Isso em tudo na vida. Pode ser esse tipo de coisa. Até porque, cara, uma das situações que vai melhorar muito, vai melhorar muito o teu jogo no jiu-jitsu é o repertório motor que você vai adquirir com o tempo. O aprendizado motor que você vai adquirir com o tempo vai facilitar a tua assimilação de certas técnicas, né, de certas posições mesmo, que seja. Então você precisa de um certo tempo para essas coisas. Eu entendo que você deva estar desanimado ainda. Eu entendo que existe uma frustração e entendo que às vezes você olha para mim e fala, mas será que tudo isso que você está me falando funciona para mim? Irmão, você é um ser humano, né, bípede, ok? Você tem basicamente a mesma função hormonal que... Eu estou falando com um homem, né? Que eu. Você tem, óbvio, né? Provavelmente um trabalho, você tem uma rotina. Então, o que eu quero dizer? Existem similaridades e pontos em comum entre nós. Que me permite dizer que, apesar de existir diferença, é possível aprender qualquer coisa. Porque eu aprendo só? Não.
mas porque o ser humano no geral tem essa capacidade, e justamente uma capacidade muito atrelada à neuroplasticidade do nosso cérebro. Mas, ainda que exista diferenças entre nós, eu posso te garantir que a mesma coisa que eu aprendi, você vai aprender. A mesma coisa que eu sei, você pode saber. Vai levar um tempo maior, às vezes, um tempo menor, que seja, mas você pode. E com a clareza correta, com o percurso correto, com o direcionamento certo, você chega lá. E chega mais fácil, com menos frustração, com menos dor. Porque você não imputa no processo uma pressa, você não imputa um desespero de acertar logo uma posição que você está tentando aprender. Porque primeiro você nem vai precisar acertar aquela posição que você tem que aprender, você sabe a rota do jiu-jitsu. Saca? Você fica mais tranquilo, mais seguro no processo. As coisas passam a fazer mais sentido na tua vida. Mas você precisa abraçar esses desafios. Cara, se esse vídeo fez sentido, deixa aqui para mim seu like, deixa aqui para mim seu comentário. Eu quero entender um pouco mais do seu momento de frustração, desânimo no jiu-jitsu, que seja. Pode ser por outras questões que eu não falei aqui, mas eu tentei dar um panorama geral. Porém, cara, se eu tivesse que resumir esse vídeo, descanse. Descanse corretamente. Comece a perceber se você está com uma dificuldade de aprendizado porque você está tentando acertar posições específicas e você fica perdido em outras coisas. Perceba se você aprende só por esse sistema de posições e não sistema técnico, né? Ou aplicação de fundamentos do jiu-jitsu. Perceba se você tem um repertório motor já desenvolvido para algumas coisas ou não. Perceba o que te trava, cara. Porque isso tudo vai te dar um norte. E no geral, você vai conseguir perceber isso se afastando um pouco. Como eu estou fazendo agora. Como eu estou descansando aqui e estou fazendo agora. Ok? Não deixa esse pequeno momento que talvez se repetirá na tua vida fazer com que você tome uma decisão da qual você vai se arrepender com toda certeza, que é sair da arte marcial. Eu já fiz isso, cara. Eu já fiquei um período longe, 2 anos, e eu me arrependo. Eu não gostaria de ter ficado. Aconteceu, né? Não tenho o que falar e talvez é parte do processo da minha vida isso. Para eu chegar para falar para você aqui também que eu já vivi esse tipo de coisa. Mas não faça isso, cara. Continua na luta. O prêmio que você vai ter na tua vida por estar no tatame é muito maior do que você se ausentar. Não tenha dúvida disso. Bacana? Se esse vídeo fez sentido, como eu falei, deixa seu like, seu comentário aqui embaixo, eu quero saber. E se você quiser adquirir o guarda blindado, R$ 57,90. R$ 57,90, cara. R$ 57,90 não é nada, irmão. Não é nada. Tem nego que vem falar pra mim aqui, mas eu vou me preparar pra comprar o curso. Você vai se preparar por quê, cara? Você se prepara pra comprar uma pizza no final de semana? Cara, e você quer ser bom de jiu-jitsu? Então esquece, cara. Porque no Brasil aqui a gente não tem academia que vai propor isso pra você, dificilmente. Ou você não vai ser bom de jiu-jitsu, desculpa dizer. Dificilmente você vai ser um cara muito bom de jiu-jitsu fazendo o que todo mundo tá fazendo. Beleza? Se o vídeo fez sentido, deixa seu like aqui e tamo junto. Os.